mas eu mesmo assim sentia muita dificuldade em entender explicações das matérias, por exemplo, física. Eu não saí com uma carga boa só do colégio. O quadro me ajudou nisso, né? Bom, meu nome é Sofia Maria, eu tenho 18 anos. Sou do Rio de Janeiro e fui aprovada em Engenharia de Materiais na UFRJ. Eu também teria sido aprovada em Engenharia Metalúrgica na UFRJ, mas como já tinha passado no primeiro curso, não tinha segunda opção. Entendi. Na verdade, o meu interesse era engenharia espacial, né? Porque era o que eu sempre quis fazer, só que esse ano as notas de corte estavam bem altas. Mas eu também me interessava pela área de engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, e como engenharia de materiais era mais abrangente para várias áreas, eu decidi tentar. Quando eu era pequena, eu sempre quis fazer engenharia, sempre quis fazer medicina, né? Porque todo mundo queria fazer, e eu tinha tios que eram médicos, e aí eu sempre falava pra minha mãe que eu queria ser igual a eles. Quando eu cheguei no ensino fundamental, eu escutei alguém falando, a diretora do colégio falou que uma das alunas tinha passado para engenharia aeroespacial, e eu comecei a me interessar pela essa área, engenharia em geral, né? No ensino médio, eu já estava decidida que eu queria engenharia. Qual fosse a área, eu sempre achei engenharia em geral muito interessante e sempre focada em engenharia mecânica, elétrica, qual fosse que eu passasse, eu queria. E em universidade pública. Eu sempre quis, assim, ou UFRJ, UF, alguma dessas. No primeiro ano, eu tinha muita dificuldade assim, em redação, e eu reparei que eu precisava de redação para passar na universidade pública. No segundo ano, eu continuei a mesma coisa, com muita dificuldade, e foi quando eu decidi fazer um cursinho. O meu colégio tinha cursinho preparatório, mas eu não me adaptei bem. Eu cheguei a fazer um cursinho preparatório Itaime, no meu colégio, mas eles não me davam a base para estudar, então eu não entendia as matérias. E eu comecei a me desestabilizar, eu não sabia. Eu comecei a pensar em fazer relações internacionais, algum outro curso. Mas a minha mãe, sabendo que eu queria engenharia, ela acabou conhecendo o quadro. E aí me colocou no quadro para tentar entrar em alguma engenharia, seja ITA, ou seja IME, ou seja UFRJ, ou UF. E no terceiro ano, eu fiz o embalo, o colégio e quadro, o curso, e consegui engenharia de materiais, e eu me interessei bastante pela área, eu acho que me cativou, assim, porque eu comecei a procurar termos de adesão de faculdade para ver no que eu passava com a minha nota do Enem. E eu acabei me interessando muito por engenharia de materiais, essa área, porque eu sempre gostei muito de química e de pesquisa, então eu acabei me interessando por esse estudo. Eu estudei em escola particular a minha vida toda. Então, a minha escola sempre foi muito pesada. Meu ensino médio, ele foi muito voltado para o Enem, a minha escola sempre foi assim. Era simulado toda semana, por isso que até dificultava um pouquinho eu conseguir avançar no quadro. Eu queria, assim, o meu foco era o ITA. Então, estudar no regular, né, que era o colégio sem preparatório ITI, não me daria uma carga grande, assim, uma vantagem para fazer o ITA. Mas em questão de Enem e esse tipo de vestibular e a FUVEST, o meu colégio dava uma grande carga, me facilitava bastante, era simulado toda semana. A gente tinha que entregar 100 questões por semana também.
era redação, que a gente tinha de fazer em sala, então, oficinas de redação também. Então, o meu colégio, ele, de certa forma, me deu uma carga para fazer o Enem. Mas eu, mesmo assim, sentia muita dificuldade em entender explicações das matérias, por exemplo, física. Eu não saí com uma carga boa só do colégio. O quadro me ajudou nisso, né? A entender explicações, porque o meu colégio, os professores, assim, parecia que era só fórmula. E não era assim, eu não entendia o enunciado das questões, eu não sabia, de certa forma, fazer redação também. O meu colégio, ele mesmo tendo correção e fazendo redação toda semana, eu não conseguia entender o que eu tinha de mudar, porque eles não faziam, assim, marcações na redação. Eles só faziam um resumo do que você tinha de mudar no final. E isso acabava que não me ajudava a saber exatamente o que fazer para melhorar. Então eu fiquei meio que estagnada, assim. Meu primeiro e segundo ano foram... Eu não conseguia evoluir muito. Eu fiquei estagnada naquele ciclo e não conseguia evoluir para, de certa forma, me garantir numa aprovação. Eu senti que eu tinha de desistir, porque medicina e engenharia eram cursos que são muito concorridos, e universidade pública em geral é muito concorrido. Então eu sentia que eu tinha de escolher outro curso que me faria passar, porque eu não me sentia segura em tentar nada com o que eu tinha, assim, de carga de disciplinas. Mas a minha mãe, eu acho que a minha mãe, ela não deixou eu desistir. Ela sabia que eu queria engenharia, não deixou eu desistir. Ela apoiou. A minha mãe, ela sempre foi aberta, assim. Ela mesma, ela fez 2 faculdades, né? Que a minha mãe fez letras e arquitetura. Então, ela sempre deixou, tipo, a bagagem aberta, assim. Faz o que você quiser, que eu vou te apoiar. E eu acho que ela, de certa forma, ela falava que não queria que eu me tornasse professora, mas ela ficou até aliviada quando eu escolhi engenharia, porque também era uma área que ela gostava, e como ela fez arquitetura, ela ficou feliz. Então ela me apoiou bastante. E mesmo depois de eu ter chegado perto de ser aprovado no ITA, mas mesmo assim ela ficou muito feliz só com a minha aprovação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela não ficou triste de não ter passado nas outras. Na verdade, ela sempre estava me apoiando, né? Eu não desisti por causa dela.